bem-vindo ao seu Jornal Jurídico. Eu sou a Camila e o Direito em Voga começa agora. Hoje nós iremos abordar um assunto muito importante para a área do direito, que é a teoria do ordenamento jurídico de Hans Kelsen. Em primeiro momento, nós iremos apresentar opiniões de pessoas que estão incluídas na área jurídica e outras que ainda estão se inserindo a respeito do seguinte questionamento: qual é a importância da teoria do ordenamento jurídico de Hans Kelsen para a formação do direito contemporâneo? A importância é que ela facilitou essa compreensão do direito como uma estrutura normativa, através da neutralidade e autonomia que ela trouxe ao direito. Além disso, o Hans Kelsen, ele falou que ao efetivar uma norma não cabe juízo de valor. E isso reflete no direito atual, que a própria Constituição traz uma garantia de imparcialidade durante os processos. A teoria kelsiana é refletida em vários âmbitos do direito contemporâneo. Por exemplo, na seara do direito constitucional, são as concepções kelsianas que respaldam o sistema de controle de constitucionalidade. Além disso, embora seja atualmente ultrapassado, em alguns pontos também encontra respaldo prático, a exemplo da aplicabilidade constante do conceito de ser e dever ser. Bom, dentre as várias contribuições que Hans Kelsen trouxe para o direito, acredito eu que na atualidade a de maior relevância fica a cargo da interpretativa, pois, segundo sua teoria, a Constituição é a fonte primitiva de todas as normas. Isso quer dizer que, num sistema jurídico onde a Constituição é a base legal de uma pirâmide, para que as demais leis tenham validade nesse sistema, é necessário não só que elas mantenham observância, como respeito ao texto constitucional. Então, nesse sentido, o que eu posso dizer aos senhores é que praticamente todos os países do mundo adotaram essa escala de pirâmide, esse modelo de pirâmide normativa, e, excepcionalmente, um ou outro não o observa. A título de exemplo, é o direito consuetudinário, ou a Constituição consuetudinária que nós temos na Inglaterra, né? Observamos que Kelsen trouxe várias contribuições para a formação das legislações atuais, mas como realmente eram conceituados esses ideais defendidos por ele, como, por exemplo, a teoria pura do direito e a pirâmide invertida? Veremos tudo isso na matéria de hoje. Acompanhe a seguir. O que é dito sobre Hans Kelsen? Bom, quando perguntamos a pessoas da área do direito o que elas aprenderam ou sabem sobre Hans Kelsen, normalmente obtemos 3 respostas: a pirâmide legal, a supremacia constitucional e o controle de constitucionalidade concentrado. Acerca da pirâmide legal, esse não foi um proposto realizado por Kelsen, e sim por Adolf Merkle, a quem Kelsen veio posteriormente creditá-lo como um dos cofundadores da teoria pura do direito. Acerca da supremacia constitucional, é importante esclarecer que há séculos a maioria dos países do mundo já havia colocado a Constituição Federal no topo de seu ordenamento jurídico. Ou seja, o que Kelsen fez na realidade foi trazer uma explicação plausível de como se daria todo o procedimento em seu ordenamento. Acerca do controle de constitucionalidade concentrada, é preciso dizer que Kelsen não foi exatamente um fundador de tal ideia, e sim um propagador, tanto que veio a implementá-la na Constituição Austríaca de 1920, e muitos passaram a chamar tal método de Sistema Austríaco de Controle Constitucional. Na realidade, alguns estados da América do Norte já vinham implementando tal método de controle, não em âmbito federal, mas sim estadual. Vou falar agora um pouco sobre a teoria pura do direito, por Hans Kelsen. Bem, a teoria pura do direito, por que pura, Por que esse nome? Hans Kelsen vai tentar abstrair, retirar do direito tudo que é estranho a ele, ou seja, ele quer distanciar um pouco o direito das outras ciências, como a psicologia, a filosofia, a política. Ele não nega que essas ciências têm influência no direito, mas para chegar na teoria pura, ele vai ter que abstrair, tentar retirar o máximo possível dessas coisas estranhas ao direito dele. Kelsen então vai chegar em uma conclusão de hierarquia normativa, certo? Com um sistema jurídico de fundamento claro de validade e de grande unidade, onde basicamente os padrões inferiores serão válidos desde que estejam formalmente de acordo com os padrões superiores, certo? Ou seja, caso haja uma lei maior, por exemplo, a Constituição, a lei inferior,
ela não pode ferir a Constituição e tem que respeitar os parâmetros que lhe são dados, certo? E assim ele tenta chegar na teoria mais pura do direito mesmo, onde o direito se justifica pelo mesmo direito. Kelsen também fala muito sobre o ser e o dever ser, né? Onde o dever ser seria a norma, o ornamento jurídico, a lei, e o ser seria o fato real, um pouco do caos humano, né? E o ser, aquilo que se vê na realidade, está ligado ao conteúdo da norma, mas não corresponde em regra à norma em si. Além disso, vale enfatizar que o que havia de original em Kelsen era a pura teoria do direito, que era clara e baseada em fundamentos kantianos difundidos na época. Mas onde está a novidade nessa teoria? Está na função que ele atribui à hierarquia normativa. Se a sanção ela for considerada correta, as lacunas serão preenchidas pelos padrões mais elevados. No entanto, se as normas forem contrárias à Constituição, devem ser consideradas nulas. E assim se chega a uma teoria pura, onde o direito, em termos formais, se justifica pelo mesmo direito. Agora a gente vai ver um pouco sobre o ser legal, o poder legal e o espaço jurídico. Bem, tudo legal tem a ver com a lei, mas o legal e o direito, eles não são a mesma coisa. De onde temos o ser jurídico é tudo que tem a ver com o direito, direito facultativo e o direito justo, ou também com a relação judicial. E tudo tem de ser legal, tem que ter algo a ver com a lei. E como no direito, o jurídico ele só subsiste na relação judicial, portanto tem de ser legal. E ao contrário do que está fora da relação jurídica, né? Ao contrário, o que está fora da relação jurídica vai carecer de um ser legal. Agora partindo para o poder legal. Mudando o termo para o direito, nós temos que o poder jurídico é algo capaz de entrar em uma relação jurídica. É o conjunto de possibilidades. Se algo puder fazer parte de uma relação jurídica, então terá potencial legal. O poder legal ele pode ser referido a determinado efeito potencial, a algo determinado, algo mais restrito, como por exemplo, a casa pode ser vendida pelo seu proprietário. Então essa casa tem um potencial legal de ser vendida pelo seu proprietário. E também ela pode ser referida a demais potenciais, como esta casa pode ser alugada, pode ser reformada, remodulada, né? E a dinâmica jurídica, ela vai pressupor que o que era deixa de existir e o que não era passa a existir. E é necessário que algumas coisas elas sejam legais e outras sejam potenciais legais. E é a partir destes que vai surgir, então, vamos ter o resultado do espaço jurídico. Bem, no espaço jurídico, o que mais interessa ao jurista é saber qual o campo da justiça. É interessante ele conhecer o que é injusto? Só que ele conhecendo só o que é injusto, isso vai servir só para ele saber delimitar o campo do que é justo e deduzir qual seria a sua solução. O espaço jurídico de cada indivíduo não é infinito, pois o ser humano não é infinito. Então, vamos assim dizer, o ser humano não tem a capacidade de voar, não tem a capacidade, vamos assim dizer, não tem a infinitude de conhecer toda a verdade. Então, a realidade, a razão e o exercício da vontade que marcam o limite entre o legal e o ilegal. O espaço jurídico das pessoas é um espaço de liberdade. É a soma da opção legítima de uma pessoa de poder ter. E o espaço jurídico, ele pode ser predicado das coisas que podem estar sujeitas a uma ou mais relações jurídicas. Quando trazemos a foco o ordenamento jurídico, definimos o seu espaço jurídico como a soma do que está atualmente em vigor, do que é legal hoje e do que pode vir a ser legal. Dessa forma, quando o povo institui uma Assembleia Constituinte, por exemplo, para ditar uma nova lei fundamental, o que está fazendo é dar-lhe um amplo espaço jurídico, mesmo que ainda tenha limitações, seja as limitações dos poderes humanos, dos objetivos finais, dos valores e princípios da lei, além das limitações circunstanciais,
como o desconhecimento ou até mesmo os preconceitos dos membros da Assembleia. Assim, não faz sentido, por exemplo, a Constituinte proibir via justiça o homem de pensar, visto que é um direito seu fundamental e importante. Essa ação, se ocorresse, estaria fora do espaço legal. Além disso, um conceito jurídico pode abrir espaço para múltiplas interpretações, ainda que se trate de um mesmo texto. Nesses casos, caberá aos juízes e até mesmo à administração pública especificar e delimitar o amplo espaço jurídico deixado pela norma escrita. Em síntese, as normas superiores do ordenamento jurídico têm um grande espaço jurídico potencial com o ser jurídico menor, visto esse processo mais dificultoso que é o seu cumprimento na prática, diferentemente das leis que estão abaixo, que tendem a ser mais realizadas no cotidiano. A teoria da pirâmide de Hans Kelsen é uma teoria que tem como base o princípio da hierarquia das normas legais. E a ideia central é que as normas fundadas, localizadas abaixo, obtêm o seu fundamento e a sua validade a partir das normas jurídicas posicionadas acima, que são as normas fundantes. Essa pirâmide, ela funciona de cima para baixo e ela é uma pirâmide invertida. Então, logo aqui no topo, a gente tem a nossa Constituição de 1988, as emendas constitucionais, os tratados e as convenções internacionais de direitos humanos, que adentraram o nosso ordenamento jurídico pelo mesmo rito das emendas constitucionais. E esse topo da pirâmide, ele é o fundamento de validade de todas as outras normas, e nenhuma norma do nosso ordenamento jurídico pode se opor às normas que vêm no topo e que elas não podem se opor em status constitucional. Dessa forma, as normas abaixo são denominadas infraconstitucionais. Então, abaixo do topo, a gente tem as normas com status supralegal, que são os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que ingressaram no nosso ordenamento jurídico a partir do rito das leis ordinárias. E mais abaixo, a gente tem as normas infraconstitucionais, que são tratados internacionais que não tratem de direitos humanos, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos, resoluções, decretos autônomos e medidas provisórias. E, ao contrário do que as pessoas normalmente pensam, as leis federais, as estaduais, as municipais e as distritais, elas não possuem uma hierarquia entre si. Todas elas estão no mesmo nível. Então, caso haja algum conflito e alguma intriga entre essas repartições, esse conflito ele é solucionado pela análise da repartição constitucional das competências. Então, nos dois últimos níveis da base da pirâmide, a gente contém as normas infralegais secundárias, que não apresentam o poder de gerar direitos ou obrigações. E se contrariarem as normas primárias, elas são invalidadas. Então, no penúltimo nível, a gente tem as normas individuais e concretas, que elas identificam o sujeito e os objetos das relações jurídicas. Sem tal vínculo apropriado, o direito não alcança objetividade e clareza. E no último nível, a gente tem as outras normas de hierarquia inferior, como os decretos regulamentares, as portarias, as instruções normativas, circulares e ordens de serviços e etc., que visam a complementação das normas primárias, exemplificando e detalhando a sua aplicação, por vezes até dentro do escopo da lei, recomendando e listando, como é o caso das portarias da Anvisa. E o penúltimo nível, voltando, a gente tem como exemplo os contratos, os testamentos e as sentenças. A partir desses conceitos, é constatado que o espaço jurídico mais amplo do ser humano é aquele que só é fixado por valores, propósitos, princípios, entre outros. Aqui nós concluímos o jornal de hoje. Esperamos ter contribuído para a construção de um conhecimento mais consolidado a respeito do assunto. E até a próxima!